Isaías previu o fato de que a Babilônia conquistaria a Síria e depois o Reino do Sul e o levaria cativo 150 anos antes que isso acontecesse. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Através desse estudo, queremos que você tenha uma visão geral de toda a Bíblia e, ao mesmo tempo, tire uma aplicação da Palavra de Deus para a sua vida. Este é um dos estudos da Bíblia seguido por outros cursos, como versículo por versículo, casamento e família, os ensinamentos de Jesus, entre outros ainda. Vamos começar agora a estudar cada profeta separadamente. O primeiro que veremos é um dos profetas maiores. Seu nome é Isaías. Os profetas estão divididos em duas categorias, profetas maiores e profetas menores. Isso não quer dizer que os maiores sejam superiores aos menores, mas que os profetas maiores escreveram mais que os profetas menores. Pode ser que os profetas menores tenham sido melhores pregadores que os maiores, pois sintetizaram melhor suas mensagens. Quando pensamos em profetas maiores e menores, o profeta que encabeça a lista é o profeta maior, Isaías. Seu livro é o mais longo de todos os livros proféticos, com um total de 66 capítulos. Se considerarmos a vida de Isaías e estudarmos suas profecias, encontraremos a definição da natureza de um profeta. O título de um dos nossos estudos, O Perfil de um Profeta, seria o nome apropriado para o estudo de Isaías, pois ele possui a essência do perfil de um profeta. Isaías era da nobreza judaica. A tradição rabínica conta que Isaías era próximo do rei Uzias e do rei Joás, através de seu pai. Isso quer dizer que Isaías ficava à vontade diante de reis e em palácios. Sua experiência ministrando a reis foi uma boa preparação para o ministério para o qual Deus o tinha chamado. Durante o período histórico de 800 a 400 a.C., no qual os profetas viveram e tiveram seus ministérios, o mundo viu várias potências mundiais. Depois que os babilônicos conquistaram a Assíria, os medos e os persas conquistaram a Babilônia e depois os gregos conquistaram os persas. É importante saber que Isaías viveu durante o período em que os assírios dominavam o mundo. A capital da Síria era Nínive. Isaías viveu no período anterior à conquista da capital do Reino do Norte, Samaria, pela Assíria. As 10 tribos do norte, chamadas de Israel, foram levadas cativas. Elas são denominadas de as 10 tribos perdidas de Israel, porque nunca mais se ouviu falar delas. Grande parte da pregação de Isaías serviu como aviso sobre o julgamento de Deus, que viria sobre o reino do norte, na forma da invasão da Síria, por causa do seu pecado de idolatria. Depois que os assírios invadiram o reino do norte, conquistaram e exilaram as 10 tribos do norte de Israel, foram para o sul e invadiram o reino do sul. Eles conquistaram 46 cidades fortificadas em Judá. O exército assírio chegou até os portões de Jerusalém e levou 200.000 pessoas cativas para a Síria. Se os assírios tivessem conquistado Jerusalém, teriam levado tanto o reino do norte como o do sul ao desaparecimento. No entanto, quando o exército assírio chegou aos portões de Jerusalém, Isaías teve seu momento de ouro como profeta. O reino do sul, Judá, durante esse período tinha bom rei, chamado Ezequias. Ezequias era um homem de fé e um guerreiro de oração. Ele escreveu 10 salmos. E quando os assírios alcançaram os portões de Jerusalém, o general deles gritou insultos para os homens que guardavam a cidade. Esse general lembra Golias, que insultou o povo hebreu e que depois foi derrotado por Davi. Você se lembra o que Davi disse sobre Golias? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?
quando esse general assírio gritou seus insultos, ele desafiou o povo de Judá para que se rendesse. Ele enviou uma carta para o rei Ezequias dizendo: com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Ezequias recebeu a carta, subiu ao templo e a apresentou diante do Senhor. Enquanto Ezequias estava diante de Deus apresentando todos aqueles insultos e pedindo pela vida de seu povo, Isaías teve uma revelação. Isaías foi até o templo e disse a Ezequias que o livramento chegaria, porque o Senhor havia ouvido sua oração. Ele disse que o exército assírio mandaria uma mensagem dizendo que eles deveriam voltar para casa e o general levaria suas tropas. E quando o general chegasse na Assíria, seria morto. Naquela noite, 185.000 soldados morreram no acampamento assírio por causa de uma praga. Na manhã seguinte, quando viram todos aqueles corpos, o resto do exército empacotou todo o seu equipamento e voltou para casa. Quando eles chegaram na Síria, a profecia de Isaías se cumpriu plenamente, e o general assírio foi assassinado por 2 de seus filhos. Você lembra que eu disse que esse foi o momento de ouro de Isaías? Humanamente falando, poderíamos dizer que se não fosse a influência de Isaías, além do reino do norte, o reino do sul também teria sido extinto. Isaías tinha um ministério dinâmico que fez o exército assírio dar meia volta e voltar para casa, e com isso salvou o reino do sul de Judá. Isaías viveu 100 anos antes que a Babilônia conquistasse a Síria e viesse a ser uma potência mundial e conquistasse e levasse Judá cativo. Isaías nos deu um grande exemplo na Bíblia sobre o ministério de profecias. Isaías previu o fato de que a Babilônia conquistaria a Síria e depois o reino do sul e o levaria cativo 150 anos antes que isso acontecesse. Ele também profetizou o retorno do cativeiro babilônico. Mas tendo vivido 150 anos antes, Isaías profetizou que a Pérsia conquistaria a Babilônia. Ele até chamou o imperador conquistador persa de Ciro o Grande. Profetizou ainda que ele liberaria um decreto permitindo ao povo de Judá sair da Babilônia de volta para seu país, para reconstruir sua cidade e o templo. Este é um exemplo extraordinário do ministério profético na Bíblia. O historiador judeu Joséfos nos dá alguns detalhes interessantes sobre o retorno do cativeiro babilônico. Quando a Pérsia conquistou a Babilônia, a primeira coisa que Ciro o Grande fez foi decretar que todos os cativos judeus podiam retornar para sua terra natal. Esse decreto de Ciro o Grande está registrado no livro de Esdras. Ciro decretou que o povo poderia voltar para Jerusalém e reconstruir seu templo. Joséfos conta que alguns anciãos tinham mostrado essa profecia de Isaías para Ciro. Explicaram que ele foi um profeta que tinha vivido 150 anos antes e que o tinha chamado pelo seu nome e dito que ele, Ciro o Grande, libertaria o povo. De acordo com Joséfos, a revelação foi o que moveu Ciro a fazer o famoso decreto. Outra razão para acreditarmos na grande profecia de Isaías é que o decreto de Ciro, que já lemos quando estudamos o livro de Esdras, é uma citação exata, versículo por versículo, palavra por palavra, da profecia de Isaías. Portanto, resumindo o ministério de Isaías, podemos dizer que ele foi responsável pelo livramento de Judá dos assírios enquanto Isaías era vivo, uma vez que depois daquela sua importante ministração junto ao rei Ezequias, o povo assírio, quando já estava aos portões de Jerusalém, deu meia volta e voltou para casa. Depois, mesmo tendo vivido 150 anos antes que acontecesse, sua profecia escrita foi responsável pelo livramento de Judá da Babilônia, o que possibilitou ao povo voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, a cidade, enfim, sua terra. Quando consideramos o impacto da vida e do ministério deste homem, entendemos por que Isaías é considerado como o príncipe dos profetas. Isaías deve ter sido um pregador e tanto.
De acordo com Jesus, João Batista foi o maior profeta já nascido de mulher. No entanto, em Lucas capítulo 3, lemos que quando o maior profeta nascido de mulher começou a pregar, foi os sermões de Isaías que ele pregou. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Foi assim que João Batista começou a pregar. As palavras de Isaías poderiam também ter sido traduzidas por os sermões de Isaías. Se o maior profeta nascido de mulher pregava os sermões de Isaías, o próprio Isaías deve ser o maior pregador. Provavelmente Isaías pregou por pelo menos 50 ou 60 anos. Ele viveu durante o reinado de 5 diferentes reis em Judá e 6 reis em Israel. Seu ministério era voltado principalmente para Judá, mas tendo muito a dizer sobre o que a Síria faria ao reino do norte. Se você quiser ter uma perspectiva histórica de Isaías, leia atentamente os primeiros versículos de sua profecia. Isaías cita os reinados sob os quais viveu. Alguns desses reis foram bons e outros maus, e isso afetava o conteúdo de suas pregações durante esses reinados. Uzias foi um bom rei, Acás foi um rei mau e Manassés foi ainda pior. Durante o reinado de Manassés, Isaías pregou contra a iniquidade desse rei, e a tradição diz que Manassés sentenciou Isaías à pena de morte tradicionalmente usada. O corpo era cerrado ao meio com um tronco de madeira. Muitos acreditam que o texto de Hebreus 11:37 refere-se a Isaías quando diz que alguns heróis da fé do Velho Testamento foram cerrados ao meio. De uma coisa temos certeza: faz tempo que alguns tentam cerrar a profecia de Isaías ao meio. Por cerca de 700 anos, ninguém questionou o fato de que o autor do livro de Isaías fosse apenas uma pessoa. Há quase 200 anos, no entanto, iniciou-se o chamado autocriticismo das Escrituras. Esse ataque à Bíblia começou na Alemanha, parte dele voltado ao livro de Isaías. O que motivou esse ataque foi a impossibilidade de crer que alguém pudesse dizer, com uma antecedência de 150 anos, que um determinado imperador existiria, chamando-o pelo nome. Isso é um milagre sobrenatural. E com o objetivo de negar esse milagre, foi alegado que o livro de Isaías tivesse sido escrito por várias pessoas. Eles acreditam que tenha havido pelo menos 2 autores, um para os primeiros 39 capítulos e outro para os últimos 27 capítulos. Outros acreditam que o livro de Isaías tenha sido escrito por 3 ou 4 autores. Eu acredito na chamada unidade de Isaías, ou seja, ele foi o único autor. Quando estudarmos o livro de Isaías, eu vou falar mais sobre esse assunto. Infelizmente, tenho que interromper o estudo do profeta e das profecias de Isaías, mas no próximo programa falaremos um pouco mais sobre o príncipe dos profetas. Portanto, se programem para estar comigo no próximo programa Encontro com a Palavra, quando vamos falar um pouco mais sobre Isaías. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.